Anderson? Mais uma, Suelen. 7ª vez juntos. 7ª vez e, assim, cada ano sempre muito gratificante, sempre muito estimulante organizar esse evento, que é, na verdade, para vocês e para outras pessoas que vão nos assistir. Um pouco de história, né? Para quem não acompanhou lá do 21, lá em Curitiba, a gente preso dentro de um estúdio, né? Na pandemia. Máscara, super pandemia, frio, Exatamente. muito frio, Frio, Anderson. muito frio, apesar do calor do estúdio. O cérebro humano, ontem eu comentei isso no jantar, né? O cérebro humano é programado para esquecer principalmente os traumas, né? A gente rapidamente esquece as notícias ruins e segue para frente. E, em boa parte, isso explica por que a humanidade progride, né? A gente não lembra mais de pandemia, que foi em 2020, 2021. E também a gente começa a virar a chave de uma sensacional rentabilidade que a agricultura teve no 20, no 21 e no 22. Excesso, inclusive, de rentabilidade que criou problemas econômicos e financeiros para o setor, que a gente está, em parte, pagando a conta agora. Tivemos um choque, eu diria uma freada de arrumação, né, das abóboras dentro da carroceria do caminhão lá no 23, que é a virada de chave, a virada de ciclo de alta de commodities, reacomodação de custos e rentabilidade. E agora, 24, 25, se a gente lembrar 40 dias atrás, 50 dias atrás, todo mundo muito preocupado, muito estressado com o atraso de chuvas, não largava plantio, não vai ter data de janela de plantio de milho lá no janeiro, fevereiro de 25. Felizmente a chuva veio, a capacidade técnica operacional permitiu possivelmente o plantio mais rápido da história da soja no Brasil. E hoje, a gente fala que vai ter de área plantada de milho no janeiro, fevereiro, março do 25, é no mínimo o que foi plantado no 24. A leitura nossa lá nas Celeres é que chega a 17,6, 17,8 milhões de hectares. Então, isso é um pouco da história que a gente viu nesses 4 anos aí que a gente começou o projeto. O que chama a atenção como pano de fundo, não só do que a gente vê acontecendo no campo, mas o que é possivelmente o principal motivador aqui do fórum: produtividade. E como dizia meu chefe Vitor Neme lá no século passado, quando eu me formei, a gente não pode confundir produtividade com produtivaidade. A produtivaidade quebra muito produtor, né? Quebrou muito produtor. Então, o pano de fundo dessa discussão aqui, não só do GETAP, mas do próprio contexto da cultura do milho no Brasil, é que produtividade é fundamental, é essencial para a rentabilidade nesse negócio. E a cultura do milho, meus amigos do mundo do algodão, que me desculpe a minha pretensão, mas eu digo que milho é uma cultura tão sofisticada, técnica, agronomicamente falando, como uma cultura do algodão. O nível de resposta, o nível de sofisticação que a cultura dá quando você faz os investimentos corretos, desde a seleção de solos, seleção de genética, manejo e proteção da cultura ao longo do ciclo, é sensacional. E aí, com produtividade, quando eu trago para um contexto de mercado, acho que a grande preocupação sempre é, lógico, eu vou produzir bem, mas vou conseguir boa rentabilidade, vou conseguir bons preços. O fato é o seguinte, gente, a indústria do etanol, né? Agora é etanol de cereais, não só etanol de milho. A indústria do etanol, que é uma indústria que tem praticamente 10 anos de existência no Brasil, pelo menos em escala industrial, ela se mostrou, primeiro, extremamente profissional, entrega produtos de alta qualidade, tanto o etanol quanto os derivados, DDG e óleo de milho, em alguns casos até cogeração de energia, extremamente profissional, extremamente rentável e promissora. Então, quando a gente vê que no momento atual agora de, sei lá, outubro, novembro de 2024, quando uma paridade de exportação indica uma saca de milho na BR-163 na casa dos seus R$42 a R$45, dependendo do dia e das condições de câmbio, o mercado interno está pagando 58, 54, 56, 60 numa base Rondonópolis, por exemplo, no sul do Brasil beliscando R$70 por saca de milho. Então, tudo isso é, em boa parte, consequência do dinamismo que essa indústria do etanol passa a trazer para a cadeia produtiva do milho. Boa parte da dor que o agricultor que plantou milho na segunda safra, lá no começo dos anos 2000, 20, 25 anos atrás, era a incerteza do que fazer com o produto. Com a indústria de etanol, conversando recentemente com o pessoal que está montando uma planta lá no Maranhão, eles falaram: o dia que a gente botou a placa aqui, que vamos montar a fábrica, começou a bater produtor na porta. Cara, qual que é o preço do milho que você planta para março
abril, junho e julho de 25. Ah, não, o preço é esse. Com esta sinalização de mercado e as sinalizações de mercado para o 25, pensando numa realidade de Mato Grosso, e isso se replica para outras regiões do Brasil, no contexto atual de câmbio, e que tudo mais mantido constante, taxa de câmbio existe para desmoralizar analista, né? Mas tudo mais mantido constante, com o câmbio aí dos seus 5,50, 5,80 para o ano que vem, a gente está falando aí de preços de milho no decorrer da safra, lá em julho, agosto de 25, 48, 50, talvez acima disso, na combinação de câmbio, demanda exportadora e demanda de mercado interno, não só etanol de milho, mas também a indústria da alimentação animal. Nesse contexto, gente, se eu combino uma situação de mercado que é favorável, talvez a gente já comece a pensar em preços, não os preços extraordinários que a gente viu numa saca de milho lá em 2021, 2022, milho de R$100 o saco no sul do Brasil, milho de R$80, R$90 no Cerrado, mas a gente volta a falar de um patamar de preços de milho para a safra 24, 25 e para os saldos remanescentes da safra 24, que são bem remuneradores, principalmente quando eu caso a remuneração do mercado com bons níveis de produtividade e eficiência. Eu reforço muito o tema da palavra eficiência, porque salário é o que sobra, né? Eu tenho que produzir muito bem, é um dos tripés do GETAP, né? Eu tenho que produzir muito bem, produtividade agronômica, mas eu tenho que ter rentabilidade. A rentabilidade que, em última instância, assegura a sustentabilidade do negócio. Então, essa é a leitura que a gente tem para o 24 e 25. Verdadeiramente, o milho na safra 24 e 25, ele passa a ter um componente, a gente tem um indicador lá que a gente acompanha para a realidade de safra inverno, da margem que a gente prevê para a safra 24 e 25, historicamente o milho entrega de 25% a 30% da margem, a última linha da análise do produtor rural. Um agricultor que planta soja no verão e 80% da área de milho na segunda safra. Agora, no 24 e 25, com a conjuntura de preços, tanto de soja quanto de milho, a gente está vendo a margem do milho representar até 45% da margem. Ou seja, não se pode sequer cogitar a hipótese insensata de não plantar milho, muito menos de não produzir milho com altas produtividades, e que é o propósito que a gente tem aqui no GETAP de divulgar, identificar e prestigiar os agricultores que estão aí na vanguarda da tecnologia da produtividade. Porque com as produtividades e com o cenário de mercado que a gente tem, não só para o 24 e 25, mas também no médio e longo prazo, o milho passa a ser tão relevante quanto soja, sob uma lógica de margem. Vocês sempre vão escutar isso falando em eventos. O meu sonho de vida profissional, também comentava isso no jantar ontem, é o dia que o agricultor olhar menos para preço, que é importante, óbvio, mas muito mais para margem. Margem eu acordo falando em margem, durmo falando em margem, sonho com margens, então essa é a realidade. A margem que a gente vê estrutural para a cultura do milho, ela é tão relevante quanto a margem da cultura da soja. Eu acho que esse é o motivo, Suelen, dessa discussão aqui de hoje, né? Discutir muito produtividade, manejo, tecnologia, mas elementos que assegurem margem, como diz a vida do assalariado, né? Salário é o que sobra e não o que entra, né? Estou com áudio. O Anderson me chamou meio de sopetão, mas eu estou aqui. E falando em fazer a diferença, eu acho que o GETAP também, claro, que é um aprofundamento no setor, é um aprofundamento e uma celebração da cultura do milho, mas também, principalmente, uma celebração da eficiência desses produtores que souberam o caminho das pedras e fazem a diferença. E é por isso que a gente vai começar já premiando, né, os produtores que se destacaram na temporada Verão 2024. Hoje vai ser uma grande festa, Anderson. Vamos assistir um vídeo que prepararam para a gente? Vamos lá? Fiquem com o vídeo.